A novela Vale Tudo é um retrato atemporal das relações humanas. Mostra como exclusões, inversões de papéis e lealdades invisíveis impactam gerações. Na constelação familiar, olhamos essas dinâmicas para compreender e liberar o fluxo da vida. Tem ali uma analogia com o Brasil, com a estrutura das pessoas do Brasil também. Então, são várias faces de Brasil ali também. Né? Tem o Brasil corrupto, tem o Brasil honesto, tem o Brasil dividido, que é o dividido que está entre um e outro, não sei para que lado eu vou. Então, tem vários Brasis ali. Né? O esforçado, né? Aquele que luta, aquele que passa a perna, aquele que leva o arrastão, tem tudo isso. Então, se a gente olhar a nossa volta, o Brasil é isso. Né? O Brasil é uma divisão. As pessoas que já não acreditam mais que a gente pode vencer pelo nosso próprio trabalho, né? Porque olha, não, esse ou aquele cresce, mas porque faz alguma coisa. E vira crença, né? A gente já falou sobre isso, né? Só enriquece quem faz alguma coisa errada, não é isso que a gente fala? Isso se tornou uma crença. E a partir do momento que se torna uma crença, as pessoas também perdem a crença que com o esforço, né, delas, elas também podem crescer, se desenvolver, prosperar. Né? Então, a novela ela fala muito sobre isso. Tá? Mas a gente vai falar mais especificamente dos personagens, até para a gente ver o quanto a gente se enxerga nisso, nessas situações. Tá? Onde a gente se vê. Né? Então, ali eu coloquei que a novela ela é um retrato atemporal das relações humanas, e porque tem tudo ali. Ela mostra como exclusões, inversões de papéis e lealdades invisíveis impactam gerações e impactam. E aqui no olhar da constelação, essas dinâmicas, né, como é que a gente pode liberar e melhorar esse fluxo? É lógico que a gente não vai mudar a novela, mas a gente vai falar sobre o que poderia ser feito. Algumas coisas até são feitas, né, até acontecem ali na novela. Outras coisas vão continuar do mesmo jeito. Que a verdade é essa, né? Tem coisa que vai mudar, tem coisa que não vai mudar. A constelação, por si só, ela não é a resposta nem é o milagre. Na verdade, é a resposta, mas não é o milagre, porque a constelação ela depende muito de nós, do nosso movimento. Eu compreendo o que é que está travando alguma coisa na minha vida. Mas se eu compreendi, eu vi, né? A constelação me mostrou que, de repente, eu não honrei a minha mãe por alguma coisa, por algum motivo, e por isso eu estou travada em algum comportamento, em alguma situação. Eu enxerguei isso, mas eu vou para casa e não faço nada a respeito disso. Gente, quase que diariamente, porque a gente tem mãe, eu tenho mãe ainda, graças a Deus, mas nós, como filhos, a gente não acerta o tempo todo, né? Muitas vezes você tá ali, está fazendo o teu melhor, está honrando, mas tem uma hora que você vai dar uma escorregada. Mãe, tô cansada, né? Ana, Cida, né? A gente sabe como é difícil muitas vezes, mas daí a gente volta mais rapidamente. Eu falo que a gente erra, mas a gente volta mais rapidamente, porque quando a gente tem consciência do que é o certo, de como é honrar, a gente volta, repensa e corrige a rota. É essa a função. Então, uma vez que a gente entende que precisa ser corrigida alguma coisa, a gente vai e corrige. Somos seres humanos, ninguém está aqui para acertar 100% do tempo, mas dá para melhorar.
Os 3 principais princípios, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio, né? Que o pertencimento, todos têm direito, eu falo todos, mas não é só todos, é todo e todos, todas as situações e todos, né? Quando eu falo tudo e todos, eu estou dizendo o seguinte, uma doença pertence. É estranho a gente falar, né? Mas estranho. É difícil aceitar. É difícil aceitar, mas pertence. Por que ela pertence? Porque eu tenho que olhar para aquilo porque está me dizendo alguma coisa, tá? Tem um recadinho por trás dessa doença, tem um recadinho por trás desse sintoma, tá? E todos têm direito ao seu lugar. Então, quando eu falo de um recadinho, a doença pertence. Não é que a doença pertence. A doença está mostrando que alguma coisa ou alguém foi excluído em algum momento da nossa história, tá? Por isso que a gente tem coisa. Sempre fica martelando na minha cabeça, conhecerás a verdade os libertará. Mas, Cida, eu entendo, Cida, a gente vê, isso eu também vejo. É nítido. Quantas vezes eu vejo, meu Deus, está repetindo, ou está pensando, tá querendo cuidar da mãe, a mãe quer ser cuidada, nítido, né? A mãe, né? Porque a própria mãe às vezes se coloca nesse lugar, tá? Então, vamos lá. Então, quando esses princípios não são respeitados, surgem os emaranhamentos. Daí eu falei, tem o eixo mãe e filha, que é a Raquel e a Fátima, né? Nessa mesma ordem. A Raquel é aquela mulher que acredita piamente nos valores. Ela trouxe os valores do pai, da família. Ela é honesta, ela acredita em ganhar a vida com a honestidade, com o próprio trabalho dela. E a filha, por sua vez, a Fátima, ela rompe com esse legado. Por que ela rompe? Aqui a gente fala, porque ela julgou a mãe, porque ela olha para um mundo cheio de coisas bonitas e atraentes, e a mãe, ela vê como uma pessoa que assim, não quer crescer, ela quer crescer. Só que ela quer crescer pela honestidade, né? Então, a Fátima, ela é muito ambiciosa e ela rompe, porque ela se acha melhor do que a mãe, e no começo da novela teve até uma cena que ela fala para a mãe dela que a mãe dela nunca vai ser nada, e que, porque segue esses princípios e esses valores, e que ela seria muita coisa ainda. E ela foi subindo, só que chega uma hora que a casa cai, tá? Então a gente pensa, nossa, mas então ela enriqueceu, mas... assim, eu fiz também uma analogia em relação ao... Quando a gente sai daquilo, né? Quando a pessoa sai do... Tem um nome que eu não tô lembrando na constelação. Que ela sai do papel. Do que a família vem fazendo, né? Ah, tá, dos valores, vamos lá. Só que ela saiu de uma forma inadequada, né? Ela não enxerga o lado, né? A boa consciência é uma consciência. A boa consciência é uma consciência. Qual é a diferença aí? Muitas vezes a gente precisa romper com padrões disfuncionais. Tá? A gente olha para a nossa família, tem padrões disfuncionais e eu preciso quebrar isso. E a gente vê que na novela também tem isso. Tem alguns personagens que precisam quebrar padrões disfuncionais da família. Tá? E ela não, ela quer quebrar porque ela está no julgamento. Tá? Então a palavra é essa. Eu estou julgando, eu estou me achando melhor que o outro, ela quebrou a lei da hierarquia aí nitidamente. Tá? Rompe esse legado ao escolher atalhos e manipulações. É uma luta de valores entre gerações. Daí Raquel, por conta disso, ela também é excluída. Ela é excluída
da família, ela é excluída da sociedade muitas vezes, ela recebe muitas coisas, muitos cortes, né? Ela sofre por isso. É muita quebra ali. Quando ela está subindo, ela até falou em um desses episódios, se eu cair 100 vezes, eu vou levantar 101. Ela usou essa frase, tá? Porque ela acabou sendo derrubada algumas vezes por pessoas que não queriam ver o brilho dela, tá? Exclusão, injustiça, porque ela se mantém na ética, tá? A consequência disso é ela carregar sozinha o peso da sobrevivência. E qual é a solução? É o reconhecimento da sua força, apoio nas relações verdadeiras. Tá? A Fátima, voltando a falar agora individualmente da Fátima, ela rejeita a mãe, né? Então, por rejeitar a mãe, por se sentir acima da mãe, ela acaba rompendo com as raízes, e a solução é reconciliar-se com sua mãe e as suas origens, aceitando o seu pertencimento. Quando ela se excluiu também, excluiu a mãe, então ela deixa de pertencer. Então aí ela teve duas quebras, né? Do pertencimento e da hierarquia. Ela excluiu o avô também, né? Que ela, no começo lá da novela, que tinha um avô. E o pai, né? O pai também. Sim, o pai também. Eu não coloquei todos os personagens aqui, porque é muita coisa. E a Odete, a famosa, né? Quem matou Odete Reutemann, essa frase todo mundo conhece. A Odete, ela é mãe de 3 filhos, né? Só que a Odete, ela não exerce a maternidade se doando para o filho tem que se doar para ela, o filho tem que fazer por ela, o filho tem que fazer como ela quer, tá? Então ela não permite que os filhos vivam as suas próprias vidas. Quem não assiste a novela hoje vai assistir só para entender. Tá? E a consequência, ela gera filhos frágeis e leais ao seu peso. Daí aí fala do Afonso e da Heleninha. O Afonso é ético. Esse é o filho que quer romper, né? Aí, no caso, para ela é má consciência, mas... seria má consciência para ele no sentido de fazer diferente do que ele está recebendo. Má consciência para ele, nesse sentido. Mas é ele que está querendo romper com esse padrão destrutivo. Inclusive ele fala que não quer a herança, né? Não quer a herança mesmo. Até a herança, né? Tá? Mas tem mais coisas aí. A Heleninha é aquela que acaba desencadeando o alcoolismo, né? E a doença também vem para quê? Para ela ser olhada, porque ela também é rejeitada pela mãe. Então, ela precisa ser vista, tá? Então, o alcoolismo ali, totalmente disfuncional, apesar dela estar sendo vista como fraca, mas as pessoas olham para ela, inclusive a mãe, mesmo que seja para reclamar, né? Para julgar, para falar, mas ela tem esse lugar, tá? A solução é ela ser reconhecida como mãe, ela ser mãe, ela entrar, não é ser reconhecida, mas ela realmente assumir o papel de mãe, tá? De mãe mesmo, não da controladora, manipuladora, tá? E a gente fazendo uma comparação com a sociedade, a Odete Reutemann é aquela que só quer ganhar, só visa lucro e só olha para si, né? Ela não quer saber se os outros estão bem ou não. Se ela estiver bem, tá tudo certo. Ela faz tudo para ela. Ela faz tudo para ela. E ela não liga, ela não quer saber de alguém julgar, de criticar. Para ela é indiferente, não tem o menor valor. O que importa é que ela está bem.
sem confundir a sua grandeza com suas exigências. A grandeza de mãe e não essa exigência de querer que os filhos façam como ela. Ou como ela não, as coisas como ela quer. Então a filha no alcoolismo, ela vai lá interna e não quer nem saber. O filho, ela quer que vá morar em Paris e more num apartamento e siga tais e tais critérios, tudo da forma que ela quer. E ela acaba manipulando ele porque ele quer trabalhar de forma sustentável, isso, não estava ouvindo a palavra, Cláudia, exatamente, de forma sustentável. Então ele quer transformar a empresa em algum modelo sustentável, né, aceitando várias coisas, ele quer diversidade, as melhores práticas, exatamente. Mas ela meio que faz de conta que aceita para poder manipular ele mais uma vez. Daí vem a Heleninha, que eu já falei, né, que o emaranhamento dela é o alcoolismo, como expressão de lealdade cega à dor do clã. Ela é leal à dor. Então o clã tem um sofrimento, ela precisa desenvolver alguma coisa e também ser vista, como eu falei. Eu preciso ser vista, as pessoas precisam me olhar. Consequência, a autodestruição, fragilidade e dependência, e a solução, ser reconhecida em sua dor sem julgamentos. Inclusão e acolhimento é o que ela precisa. Daí vem o Afonso, gente, da história do Afonso, que é super interessante. Eu já falei que ele rompe com uma ética. Ele todo sarado, sempre se exercitando, sempre geração saúde, acaba desenvolvendo uma leucemia. Tá? O que significa leucemia? Gente, a gente está falando de uma doença de sangue. O sangue é a maior representatividade da nossa herança, né? Então, toda a dor e todas as coisas ele trouxe ali no sangue. Então, quando ele desenvolve a leucemia, ele está trazendo à tona uma necessidade de correção ali naquele sistema. O que acontece aí nessa história? Tem um irmão que era o gêmeo da Heleninha, para quem não sabe. O irmão gêmeo da Heleninha, em um acidente que aconteceu no passado, ele foi dado como morto para todo mundo, só que ele está vivo. E a mãe, o que ela fez? Ela não aceitava um filho deficiente. Ela colocou ele numa casinha no meio do mato com uma senhora para ficar cuidando dele a vida inteira, e ela pagava para essa pessoa cuidar. Tá? Só que assim, o que aconteceu? Ele com a leucemia só tem uma pessoa que pode salvá-lo. É justamente. Então, qual a função dessa leucemia aí? É quebrar um segredo. Por isso que eu falo, gente, parece bobagem assistir novela. É lógico que a gente tem que escolher aí. A doença vem a serviço, você vai aí aproveitar. A doença já vem a serviço de alguma coisa. A serviço. Essa novela ela é muito simbólica, sistemicamente tem muita coisa. E por isso que eu falei a comparação desse núcleo, dessa dramatização, desse núcleo com o Brasil como um todo. Tanto é que a música de abertura Brasil mostra a sua cara. Então, cada um ali representa uma cara do Brasil. Tá? Consequência para ele, só sobrevive se receber do irmão excluído a medula óssea. Tá? A solução, então, qual que é? A reintegração do Leonardo, que foi excluído. Tá? E esse é o Leonardo, né? Que eu falei, após esse acidente, ele foi tratado como se estivesse morto. Então, todo mundo acreditou que estava morto. Mais ainda, a Heleninha, ela foi colocada como culpada dessa história, porque... ela sendo culpada, mas aparentemente não foi culpa dela. Tá? Tem mais coisa aí a ser revelada que eu pelo menos ainda não sei. Então a consequência é ele ficar invisível, ele ser excluído, mas ao mesmo tempo ele é a peça central, ele precisa ressurgir ali.
Tá? É a chance, né? Que até a Odete é a chance que ela tem de mudar isso, né? Teve esse uma curso. cena essa semana que ela chega e a cuidadora dele, que passou a ser a neta da senhorinha que cuidava lá, ela tinha saído, deixou ele amarrado lá na cadeira, tudo, e ela foi lá para tomar satisfação com essa moça, com essa cuidadora, né? E ela não gosta de olhar para ele. Normalmente ela vai lá, ela dá o dinheiro, mas ela nem gosta de olhar, ela não olha para ele. Mas quando ela chegou lá, ele estava sozinho, ela foi obrigada a olhar. E ela ficou procurando. Ela foi tomar água. Daí, sabe, será que ele está com sede? Daí ela falou assim, tipo, deixa pra lá. Mas depois ela teve um momento, você assistiu esse que ele episódio? teve uma síncope lá, ele teve uma convulsão, né? Talvez porque ficou nervoso. Também não sei se eles quiseram mostrar isso, né? Sim, ele ficou irritado com a presença dela. E ela teve que se aproximar dele. Daí ela deu água, daí ela deu comida na boca dele, uma coisa que... E ela deu um abraço. E depois ela sofreu também em casa, né? Depois quando ela chegou. sofreu. Só que ela não aceita sofrer. Ela rejeita o sofrimento, que é outra coisa. Né? Ela exclui o sofrimento. Ela não sofre. Ela fala, eu não sofro. Ela vai lá no banho, chora. E acha a solução. E acha a solução. Uma solução sempre torta, mas é isso que ela faz. Então, aí na solução dele é ser reintegrado como pertencente e reconhecido. Reconhecido a importância dele aí no... A tia Celina. Tia Celina. Gente, a tia Celina, ela tem aquela coisa, aquele lugarzinho de bondosa, generosa, mas ela também está no papel errado, ela está no papel de mãe dos sobrinhos. Foi ela que criou os sobrinhos, que ficou com Afonso, ficou com a Heleninha. Ela que fica ali naquele papel, só que ela fica num papel muito mediador, tá? Então tá ali, é uma mediação falsa, porque assim, ela precisa estar bem com a irmã dela, porque de certa forma ela também depende da irmã. E ela também, eu acho que ela não tá muito como irmã, né? Eu acho que o Odete trata ela também... Como filha. Como filha. E como filha... Tá? É. E assim, o papel de mãe dos filhos da Odete foi passado para ela. E ao mesmo tempo ela acaba alimentando os segredos, ela acaba às vezes tentando dar uma moderada nas coisas de uma forma que para não gerar conflitos ali. Acomodação também. Sim. E o que ela faz? Qual a consequência? Ela mantém o campo adoecido. Tá? A solução, então, é ela ocupar apenas o papel dela, o papel de tia. Ela pode até ser tutora dos sobrinhos, mas não a mãe. A responsabilidade das situações, das coisas, está na mãe. Então, ela não pode interferir além do limite dela de tia. Ela até faz, né? Ela liga para Odete, tudo, Agora, mas é mais... né? Mas é mais para... Como filha mais velha, vamos dizer assim. Estou dando satisfação do que está acontecendo aqui. E como reflexão final, onde em minha vida ou em minha família há alguém excluído, esquecido ou silenciado? Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sabe. Tá? Eu sempre, toda vez que eu vejo isso, alguém excluído, esquecido, eu me lembro muito do meu tio, irmão da minha mãe, tá vivo, mas ele vive sozinho, ele não vai para casa de ninguém ali, ele não aceita que a minha mãe vá visitá-lo, ele se excluiu. Tá? E por outro lado, o que acontece? A gente esquece dele, a gente exclui sem querer. A pessoa se excluiu e vai caindo no esquecimento. Aí a gente precisa voltar e relembrar. E o que pode acontecer se esse lugar for reconhecido? Tá? Nas constelações a gente sabe, quando as pessoas vão para o seu próprio lugar, né? Quando as pessoas encontram o seu lugar
certo, e quando a gente dá esse direito às pessoas, as coisas fluem, né? É a fluidez que acontece. Vocês podem se colocar numa posição confortável, evita cruzar pernas ou braços, né? Inclusive as mãos, deixem só apoiado. Observa a respiração, podem fechar os olhos. Inspira profundamente, solta o ar. Sinta o ar que entra e sai, trazendo vocês para o presente, deixando o corpo repousar, como se fosse acolhido por algo maior. Imagine agora atrás de você, sua família, os que vieram antes, os que escolheram caminhos de coragem e também os que erraram, caíram ou foram julgados. Perceba que, como na novela, cada um carrega a sua parte. Os que buscam o poder a qualquer preço, os que adoecem para lembrar de um excluído, os que se perderam no álcool gritando dores que ninguém queria ouvir, e também os que foram deixados de lado como se não existissem. Agora, com o coração, olhe para todos, mesmo para aqueles que foram esquecidos, rejeitados ou condenados. E diga internamente: eu vejo vocês. Vocês têm um lugar no meu coração. Com todos vocês, eu sou inteira. Respire. Imagine, ao incluir cada um fio de luz que se acende. Como se o sangue que antes carregava uma doença agora se tornasse corrente de vida. Como se o vazio da exclusão se preenchesse com pertencimento. Como se o silêncio da dor se transformasse em um canto suave. Sinta agora a força de estar conectada a tudo que veio antes. Nada precisa ser negado. E tudo pode ter um lugar. Leve a mão no coração e diga a si mesmo: na minha vida já não é vale tudo. Na minha vida vale o amor. E é nele que eu sigo. No tecido das famílias, nada se perde. O que é excluído volta. O que é calado grita em outra voz. O que é negado encontra forma em sintomas, em destinos, em dores. Mas quando olhamos, quando damos lugar a cada um, o nó se desfaz. A vida volta a correr. E então, já não é vale tudo. É só amor, encontrando seu caminho. Sinta agora a força de estar conectada a tudo que veio antes. Respire fundo mais uma vez.
Quando se sentirem prontos, devagarinho, cada um no seu tempo, vão voltando aqui e agora.